Tiago 1, de 16 a 18, lembrando que a gente sempre tem utilizado aqui a versão da NVT, nova versão transformadora, pela acessibilidade, mais fácil de se ler de forma pública. Podemos ler todos juntos, de uma só voz, está sendo projetado aqui. Vamos lá? Não se deixem enganar, meus amados irmãos. Toda dádiva que é boa e perfeita vem do alto, do Pai que criou as luzes do céu. Nele não há variação nem sombra de mudança. Por sua própria vontade, ele nos gerou por meio de sua palavra verdadeira. E nós, dentre toda a criação, nos tornamos seus primeiros frutos. Irmãos, antes de dar início aqui à exposição, deixa eu trazer uma comunicação que tem a ver com as pregações. E a partir de agora, acho que os irmãos já perceberam isso semana passada, a partir de agora, a gente vai fazer uma mudança. Por conta dessa nova realidade da nossa igreja, de termos mais crianças chegando, já tinha Benjamin, depois Gael, Gui, Filipinho, chegaram novas crianças agora, a gente entende também que precisamos nos comunicar com elas, precisamos separar um momento da pregação para que seja também acessível para elas. Então, cada pregador que vier aqui, ele vai separar um momento, separar alguns minutinhos para se direcionar às crianças, para que a mensagem também seja passada para elas e, obviamente, os pais, durante a semana, ecoem essa mensagem no coração das crianças, tá? Então, alguns vão fazer no início, outros no meio, outros no final, mas essa comunicação sempre vai acontecer. E eu queria a ajuda dos papais agora para conversar aqui com as crianças. Hoje temos 3. Cadê Filipinho? Tá dormindo, é? Eita, vai ficar pro papai e pra mamãe. Tudo bom? Tudo bom com vocês? Deixa o tio sentar aqui. 2 minutinhos, tá, gente? 2 minutinhos, vocês podem ouvir também daí. Deixa o tio sentar aqui com vocês. Vocês sabem o que significa atributos? Alguém sabe? Difícil essa palavra, né? E qualidades. Você sabe o que significa qualidade? Uma qualidade. Eu vou dar um exemplo para você, ó. Quem é o seu papai? Ele, como é o nome do seu papai? Eduardo. Você olhando para o seu papai, o que é que você vê que chama a sua atenção nele? Ele tá de roupa? Tá. Qual é a cor da camisa dele? Que cor é essa que o papai tá usando? Azul. Pronto. Essa é uma qualidade. É azul a camisa dele. A minha camisa já não é azul, a minha é verde com bege, uma cor meio estranha. E qual é a cor da camisa dele? Vermelha. Isso são qualidades, são características. E Deus, ele tem qualidades. Deus, ele tem características. Vermelho e azul, você está todo combinando aí, todo estiloso. Deus, ele tem qualidades e atributos. E você está todo colorido também, todo arrumado. Deus, ele tem qualidades e atributos. Ele é como se Deus estivesse todo colorido, mas todo colorido de qualidades. E uma qualidade que a gente vai falar de Deus hoje é que Deus é bom. Deus é bom. Você consegue falar Deus é bom? Deus é bom? Deus é. Quem consegue falar Deus é bom? Deus é bom? Deus é bom? Depois, né? Em casa, né? Tá certo. Hoje a gente vai falar que Deus é bom. Deus é bom. Essa é uma das primeiras qualidades ou primeiros atributos que a gente aprende sobre Deus, que Deus é bom. Só que a gente precisa ficar lembrando disso a vida toda, porque às vezes a gente esquece. É isso que a gente vai falar hoje com o papai e com a mamãe também, que às vezes a gente esquece, mas precisa ser lembrado que Deus é bom. Tá certo? Então, Deus é bom. Tá bom? Durante a semana o papai e a mamãe vão falar mais com vocês sobre isso, né? Obrigado, viu, gente? Quem ouviu aí, gente? Quem ouviu? Deus é bom. Deus é bom. Essa é a grande ideia do texto hoje. Pode avançar, Gui. Essa é a grande ideia do texto que a gente vai ver hoje. E agora não só crianças, mas todos nós. Irmãos, na perícope anterior, que foi Vinícius, a última pregação? Vinícius trouxe aqui a perícope anterior. Vinícius falou daquele texto que é bem delicado, que é o texto... Deixa eu vir para cá para o Tyler poder me ver. A câmera está na frente.
Aquela perícope, aquele texto que fala sobre a tentação ou sobre o mal. E que Deus não tenta ninguém, porque ele não é mal, nele não há maldade, então ele não leva ninguém a concretizar a maldade, ou não leva ninguém a pecar. Então, Vinícius trabalhou esse texto. E essa perícope que vem logo depois, que a gente leu hoje, de 16 a 18, fala do outro lado da moeda, tá certo? Deus, ele não é mau. Deus, ele não tenta ninguém. Deus, ele não produz maldade, porque não existe maldade no caráter dele. Mas o que é que Deus produz então? Se Deus não produz maldade, o que é que Deus produz no lugar da maldade? A gente leu aqui de forma rápida que Deus é aquele que produz bondade. Deus é o Pai das luzes, Deus é todo bom, Deus em seu caráter, em seus vários atributos, ele tem um atributo muito claro, muito visível, muito mostrado do início ao fim aqui da Bíblia, que é justamente o atributo da bondade de Deus. Ele é sempre bom. Então, se Deus é bom e ele não manda tentações para que a gente caia em tentações, então o que é que Deus manda para a gente, já que ele é bom? Deus manda dádivas, Deus manda bondade, Deus manda bênçãos, Deus manda, por vezes até, bondade e bênçãos que parecem dificuldades, mas o final dela não é fazer que a gente caia. O final dessa dificuldade ou dessa provação, dessa experiência que Tiago fala aqui desde o início do capítulo 1, é justamente que a gente cresça, que a gente amadureça, que a gente aprenda, que a gente se torne alguém com um caráter mais parecido com o caráter dele. Mas veja, como que Tiago começa o verso 16 falando? Deixa eu reler aqui. Tiago começa o verso 16 falando para a gente não se enganar. Ele diz, não se deixem enganar, meus amados. Não se deixem enganar, meus amados. Se Tiago vai falar da bondade de Deus, por que Tiago inicia falando de engano? Pode avançar o ponto 1, viu, Gui? Por que Tiago começa falando aqui de engano para a gente? Por causa de tudo que ele tem alertado no início dessa carta. Veja, desde o versículo 1 até o meio que a gente chegou aqui no verso 16, Tiago o tempo todo ele está falando de dificuldades, de provações, de desertos. Inclusive, ele trata desse assunto na perícope anterior, de tentações, porque pelo fato das pessoas estarem passando por dificuldades e provações, elas começaram a olhar também agora as tentações como se fosse algo enviado por Deus, fazendo ela cair. E Tiago deixa claro, ó, a tentação não é Deus que manda, ele manda a provação. Mas a tentação não, porque a tentação tem um objetivo diferente. Mas veja, para quem foi enviada essa carta? Foi primeiramente para a gente? Não. Nós não somos os destinatários primários dessa carta de Tiago. Nós estamos sendo abençoados porque essa carta foi registrada e hoje estamos lendo, e obviamente ela é palavra de Deus para a gente também. Mas nós não fomos os primeiros a que essa carta foi destinada. E para quem foi enviada essa carta? Lembro que na primeira pregação o Christian falou bastante disso aqui. Para quem foi enviada essa carta? Quem pode ler o verso 1 para a gente aí? Versículo 1. Bem alto, tá? Aí, a diáspora. Veja, Tiago mandou essa carta para as 12 tribos, que é aquela linguagem judaica para se referir aos eleitos, ao povo de Deus do Antigo Testamento, mas agora ele fala disso no Novo Testamento, na Nova Aliança, agora para a igreja. Ele fala que essa carta foi enviada para todos os crentes que estavam espalhados, ou dispersos, ou na diáspora, que tem essa ideia de fuga mesmo, de sair de um lugar porque está sendo forçado a fazer isso. Então, Tiago manda essa carta a todos os crentes que foram espalhados, que foram forçados a sair de seus lugares. Mas aqui fica uma outra pergunta para a gente. Por que esses crentes estavam vivendo uma diáspora? Por que esses crentes estavam fugindo, saindo de seus lugares? Outra pessoa lê para a gente aí o verso 2. Meus irmãos, têm de grande alegria. Isso. Leia o verso 3 só. Isso, obrigado. Então veja. Tiago começa o verso 1 se identificando, falando dele, falando para quem ele está enviando.
E logo depois, nos versos 2 e 3, ele fala do que aquelas pessoas estão passando. Dificuldade, provação. Estão passando por um momento difícil. Por quê? Porque estão sendo perseguidos pelo Evangelho. Um dos grandes motivos de Tiago escrever essa carta foi para enviar aos crentes que estavam espalhados para que eles, mesmo nesse momento de dificuldade, mesmo nesse momento de diáspora, mesmo nesse momento de dor, eles continuassem vivendo como crentes. A gente vai ver o tempo todo Tiago aqui do início ao fim, do capítulo 1 até o capítulo 5, ele falando da prática da vida cristã. A gente vai ver o tempo todo ele falando da atitude, do comportamento, muito menos da ideia ou da teologia da vida cristã, mas muito mais aqui da prática. E Tiago chega agora, no verso 16, e diz, não se enganem, ou não se deixem enganar. E no verso 17 e 18 ele explica sobre o que não podemos nos enganar, que Deus é bom. Mas qual é o tipo de engano que esse pessoal estava vivendo aqui? É justamente o engano de querer definir quem Deus é a partir daquilo que nós estamos vivendo, que era o que os crentes da diáspora estavam fazendo aqui. Pelo fato deles estarem passando por dor, perseguição, luto. Lembrando que a gente está num tempo aqui, não que não exista hoje, existe, não na nossa realidade, mas ainda existe hoje perseguição desse tipo. Mas nesse tempo aqui na formação da igreja, em Jerusalém e ao redor de Jerusalém, o que o pessoal estava vivendo é justamente filhos vendo seus pais serem mortos por causa do evangelho, pais verem os seus filhos sendo mortos por causa do evangelho, cristãos verem pessoas próximas sendo lançadas aos coliseus para serem comidos por bichos por causa do evangelho, famílias sendo separadas, divididas por causa do evangelho. Eles estavam vivendo tudo isso por causa do evangelho. Então é por isso que Tiago chega para esse pessoal que está vivendo a diáspora, a perseguição, o espalhamento. Ele diz para eles, não se enganem. Não deixem que os momentos que vocês estão passando agora, que a tribulação que vocês estão passando agora, que a dificuldade que vocês estão passando agora, não deixem que tudo isso faça com que a ótica de vocês mudem sobre quem Deus é. Porque, veja, nessa realidade que a gente está aqui hoje, é fácil a gente dizer que Deus é bom. Estamos no culto, estamos no ar-condicionado, que já foi ajustado várias vezes para poder acomodar todo mundo bem. Tem os mais calorentos, o mais frio aí. Mas, veja, a gente está muito confortável aqui e para a gente é muito bom dizer que Deus é bom nesse momento. Mas e se a gente estivesse no lugar dele? Será que seria mais fácil, mais difícil ou a mesma coisa para a gente dizer que Deus é bom? Então, era isso que eles estavam passando aqui. Era por esse momento que eles estavam passando aqui, de ver os seus filhos serem mortos por causa desse Deus que se diz bom e dizer: como é que esse Deus é bom se o meu filho acabou de morrer por causa dele? Como é que esse Deus é bom se eu estou separado da minha esposa e não tenho mais contato dela porque eu fugi para não ser morto, ou ela fugiu para não ser morta por causa do evangelho? Como é que esse Deus é bom se eu estou vendo todo mundo ao meu redor se espalhando, fugindo, deixando casa, emprego, sendo crucificado, queimado vivos em tochas nas ruas de Roma? Como é que esse Deus é bom se a gente está vivendo tudo isso? Irmãos, nós não podemos nos enganar em cometer esse mesmo pecado, essa mesma ideia de definir Deus a partir daquilo que a gente está vivendo. Se Deus é bom, perguntas para a gente. Que às vezes, sabe, o nosso coração pecaminoso, e Vinícius falou isso também, né, na perícope passada, o nosso coração que ele que nos tenta para o próprio mal, porque ele é inclinado para isso. Se Deus é bom, por que que eu não estou conseguindo fechar as contas todo mês? Se Deus é bom, por que que meu filho está adoecendo direto? Se Deus é bom, por que que eu estou para ser demitido agora, de novo? Se Deus é bom, por que eu não consegui passar naquele concurso? Ou porque eu passei e não consegui assumir ainda? Se Deus é bom, por que que a minha família tá tão difícil? As situações lá dentro. Veja, é isso que Tiago quer combater aqui no nosso coração. É esse engano que a gente não pode cair. É nesse engano que a gente não pode cair. O engano de definir o caráter de Deus a partir das dificuldades que a gente enfrenta ou das dificuldades que a gente vive. Não é assim que Deus é definido. Deus era, é e sempre vai continuar sendo bom.
Deus já era bom antes mesmo da gente existir ou da nossa dificuldade de existir. E é isso que Tiago fala aqui, avançando para o verso 17. Veja. Não podemos nos enganar, porque, verso 17, toda dádiva que é boa e perfeita vem do alto, do Pai que criou as luzes no céu. Nele não há variação nem sombra de mudança. O que o verso 17 deixa muito claro para a gente aqui é justamente isso, que Deus é bom. Veja, ele fala aqui que toda boa dádiva, toda bênção, tudo aquilo de bom que a gente recebe vem justamente de quem? De Deus. Porque Deus é inteiramente bom. Você consegue pensar em todas as dádivas ou todas as bênçãos que Deus já derramou na sua vida, desde que você nasceu até hoje? A família, que talvez não seja perfeita, mas você tem. O emprego, a faculdade que você cursou, ou as faculdades que você cursou, as que você conseguiu terminar e as que você ainda está tentando, a escola, a educação que você recebeu, a saúde que você tem, os filhos que você tem. Alguém aqui é avô? Já não, né? Não, já já. Os pais, os irmãos em Cristo, a nossa igreja local, as igrejas que a gente já fez parte, que foram bênção na nossa vida, o café da manhã que a gente comeu hoje em casa e repetiu aqui na nova cidade, ou só comeu na nova cidade quando chegou aqui, ainda tem ali, viu, gente? Inclusive, pode pegar, fica à vontade. Veja, tudo isso são dádivas, tudo isso são bênçãos, tudo isso são coisas que o Pai das luzes, que o Deus que é bom, que o Deus todo bom, ele derrama sobre as nossas vidas. Aí, por vezes, a gente fica olhando para as dificuldades como se elas fossem mais do que as bênçãos que a gente recebe de Deus. Irmãos, quantos foram os dias que a gente adoeceu esse ano? E quantos foram os dias que a gente não adoeceu? Foram muito mais, gente. E porque esses dias que a gente não adoeceu, a gente não fez questão de agradecer ao Pai das Luzes, ao Deus todo bom, e nos dias que a gente adoeceu, que foram muito menores, foram muito poucos, se comparado aos outros, aí nesses dias a gente decidiu reclamar ou enxergar Deus diferente. Então veja, o que Tiago quer fazer aqui, gente, é mudar a nossa ótica. É a gente começar a olhar mais para Deus como Ele de fato é. Não como as dificuldades e provações elas querem encobrir na nossa vista a olhar para Deus. E veja que tem algo que Tiago fala aqui, ainda nesse verso 17, que é a continuidade dessa bondade de Deus. Ele inclui aqui um outro atributo que é muito importante para a gente, que é justamente o atributo da imutabilidade. Que Deus é bom e ele não muda, veja. Toda dádiva que é boa e perfeita vem do alto, do Pai que criou as luzes. Nele não há variação nem sombra de mudança, ou seja, Deus não muda. Não há variação, nem sombra, não é nem mudança, não há nem sombra de mudança. Ele não chega nem perto de mudar quem ele é, os atributos dele e principalmente a bondade dele, que é o atributo que está sendo exaltado por Tiago aqui. Então, gente, Deus é bom, o que Tiago está dizendo nesse verso 17 aqui, Deus é bom e a bondade dele nunca muda. Deus é bom sempre, Deus é bom o tempo todo. Deus é bom quando a gente está bem de saúde, mas Deus é bom quando a gente está adoecido também. Deus é bom quando sobra dinheiro naquele mês, mas Deus é bom quando a gente tem que tirar da nossa reserva naquele mês. Ou tem que passar o cartão se não tiver uma reserva. É bom que tenha, tá, gente? Deus é bom quando a gente conseguiu passar naquela vaga de emprego, Deus é bom quando não conseguiu. Porque não é a nossa vivência, não são as nossas experiências que definem quem Deus é. Ele é e sempre vai ser de eternidade a eternidade. Ele não muda por causa daquilo que a gente vive. Ele é bom e sempre vai ser bom, independente da gente. Então, irmãos, o que tem que mudar não é a atuação da bondade de Deus na nossa vida. Ai, Deus precisa ser melhor para mim. Todo mundo fala que ele é bom, mas eu não estou vendo essa bondade dele. A Bíblia fala que ele é bom, mas eu não estou vendo ele ser bom na minha vida. Não, gente. Não é Deus que precisa mudar a atuação dele. Somos nós que precisamos enxergar melhor o caráter de Deus, independente daquilo que a gente vive. Somos nós que precisamos trocar os nossos óculos, trocar os nossos olhos, trocar a nossa ótica, trocar a nossa visão sobre a atuação de Deus em nós,
na nossa casa, na nossa família, na nossa vida, no nosso emprego, na nossa saúde. Somos nós que precisamos identificar melhor essa bondade atuante de Deus. E para não restar dúvida sobre quão bom Deus é, Tiago chega aqui no verso 18 e ele fala do maior ato de bondade de Deus. Do principal ato de bondade de Deus. Veja comigo, verso 18. Tiago diz assim: por sua própria vontade, ele nos gerou por meio de sua palavra verdadeira. E nós, dentre toda a criação, nos tornamos seus primeiros frutos. Veja, qual é o maior ato de bondade de Deus que Tiago fala aqui no verso 18? Ele fala, não se enganem, 16, verso 17, Deus é bom e é bom o tempo todo. Aí no verso 18, ele dá um exemplo, e é o maior exemplo de todos, da bondade de Deus, que é o fato de nós sermos gerados pela palavra da verdade. De início, quando a gente lê isso aqui, parece que Tiago está falando de vida. E veja, ter vida é um exemplo de bondade de Deus. A gente está aqui hoje vivendo, respirando, cultuando juntos, vendo irmãos, tomando cafezinho. Isso, essa vida vivida, ela é uma bondade de Deus para as nossas vidas. Mas não é disso que Tiago está falando aqui. Tiago está falando de outro tipo de vida. E duas coisas nos levam a acreditar nisso. Primeiro, quando Tiago fala que essa vida é gerada pela palavra da verdade. O que é a palavra da verdade? E Tiago fala outras vezes esse termo, palavra da verdade, aqui durante essa carta. Palavra da verdade, gente, é o evangelho. Palavra da verdade é o evangelho. Não é o próprio Cristo que diz que ele é a verdade e ele é a palavra. Em João 1, eu sou o Logos, a palavra. Ele é o Logos, a palavra. E depois ele diz que ele é a verdade também. Então, a palavra da verdade está se referindo a quem? A Cristo e o seu evangelho. Aí a pergunta é, como somos gerados pela palavra da verdade ou por Cristo e o seu evangelho? No finalzinho desse verso 18, ele traz mais detalhes aqui para a gente. Ele fala, e nós, dentre toda a criação, nos tornamos seus primeiros frutos. Para não restar dúvida de que ele está falando do evangelho. Agora abra comigo, se você tiver com a sua Bíblia aí, em 1 Coríntios 15, 20. Para a gente ver um outro texto. E agora não é mais Tiago, mas é Paulo falando sobre essa questão de frutos e da colheita do próprio Deus. 1 Coríntios 15, 20. Diz assim, mas Cristo de fato ressuscitou dos mortos. Ele é o primeiro fruto da colheita de todos que adormeceram. Veja, Tiago fala que nós seremos os primeiros frutos. Obrigado, Vini. Tiago fala que nós seremos os primeiros frutos. E agora Paulo, na carta que ele envia para a igreja de Corinto, ele fala que Cristo é o primeiro fruto. Então, do que é que Tiago está falando aqui, gente? Tiago está falando da eternidade, gente. Tiago está falando da salvação. Tiago está falando dessa palavra de vida, ou dessa vida que é colocada em nós, e que a gente vai viver por toda a eternidade, que só o Evangelho pode dar isso para a gente. Então, o que Tiago está falando aqui no verso 18, veja a construção de Tiago, verso 16. Não se deixem enganar pelas dificuldades. Verso 17. Deus é bom. E verso 18. Deus é tão bom que ele nos deu a palavra da verdade, que ele nos deu o evangelho, e através desse evangelho a gente recebe a vida eterna. É disso que Tiago está falando, gente. Como que Deus não é bom se eu tenho a salvação em Cristo? Como que Deus não é bom se, sem merecer, o Filho dele, o Filho de Deus, morreu no meu lugar para me dar acesso de novo a ele, que eu não tinha esse acesso? Como que Deus não é bom se eu estava caminhando para o inferno por causa dos meus pecados e agora, de graça, Deus me traz para a casa dele, para eu passar a eternidade vendo essa bondade dele? Como que Deus não é bom se nós somos gerados a partir da palavra de vida, a partir do evangelho? Como que Deus não é bom, gente, se nós somos filhos adotados, porque éramos inimigos. Não é isso que Paulo fala em Efésios? Éramos inimigos e agora somos filhos adotados desse Pai, o Pai mais amoroso do mundo. A pergunta para a gente é, gente, como que Deus não é bom? Como que a gente tenta diminuir a bondade de Deus
por causa de contas, boletos, por causa de vírus, bactérias, por causa de vacinas que a gente tomou ou vai tomar, por causa de medicamentos que a gente está fazendo uso contínuo. Gente, essas dificuldades elas vão acabar já já. Essa vida custosa já já ela vai ter um fim, gente. Os boletos já já a gente não vai precisar pagar mais. Amém? Amém, gente. As dificuldades no trabalho, as dificuldades na família, as perseguições, a falta de compreensão. Gente, tudo isso já já vai acabar. Tudo isso já já vai acabar. E nós seremos esses que Tiago fala aqui, os primeiros da colheita que Deus vai fazer. O primeiro é Cristo, que já ressuscitou. Ele é o primeiro que já ressuscitou e está vivendo eternamente. Mas depois dele seremos nós, gente. A igreja. Aqueles que olharam para Cristo como seu Salvador. Aqueles que viram em Cristo o suprassumo da bondade de Deus revelada para a gente. Aqueles que viram em Cristo toda a revelação da bondade do Pai por nós. Irmão, se temos dúvidas, se porventura a gente veio para esse culto hoje, acordou essa manhã e veio para a igreja, com algum resquício de dúvida ou engano no nosso coração sobre a bondade de Deus na nossa vida, apague. Apague essa dúvida do seu coração. E essa é a primeira aplicação que eu quero trazer. Creia que Deus é bom, mesmo nos dias difíceis. Talvez esse dia difícil esteja sendo hoje, ou foi essa semana, ou foi ontem. Talvez esses dias difíceis você esteja vivendo agora. Talvez não seja agora, mas eles vão chegar, porque essa vida ela traz dias difíceis. E se você está vivendo agora, ou quando esses dias difíceis chegarem, e eles vão chegar em algum momento. Não sou profeta do juízo, tá? Mas a gente vai passar por dificuldades. Quando esses dias chegarem, a gente precisa lembrar, gente. Deus é bom mesmo nesses dias. Deus é bom. Deus é bom nesses dias, não porque a gente tem certeza absoluta que o nosso filho vai ser curado. A gente tem certeza absoluta que não vai precisar mexer na reserva de emergência. Deus é bom não porque eu vou conseguir, sabe, sem mexer naquelas férias que eu estava planejando. Não. Se Ele quiser, Ele vai fazer isso. Se Ele quiser, Ele vai curar nossos filhos. Se Ele quiser, Ele vai nos ajudar a pagar aqueles boletos. Se Ele quiser, Ele vai nos dar aquela aprovação que a gente tanto quer. Mas se Ele não quiser, Ele continua sendo bom, porque Ele nos deu seu Filho Jesus Cristo. E não tem ato de bondade maior do que esse. Não tem ato de bondade de Deus que venha a sobrepor esse. O fato de termos a salvação em Jesus Cristo. Então, nos dias difíceis, deixe o seu coração ser alimentado pelo Evangelho de Cristo. Lembre que essa vida e as dificuldades dela um dia vão passar. E você vai viver a plenitude da bondade de Deus na eternidade. Por causa de Cristo. Amém? Segunda e última aplicação. Seja transformado pela bondade de Deus. Veja, Tiago termina falando aqui no verso 18 que o objetivo da bondade de Deus, que ele explica no verso 17, o objetivo da bondade de Deus é vermos que nós, por causa de Cristo, somos filhos. E filhos amados, que serão amados por toda a eternidade. E Deus é bom por isso, porque Ele nos deu seu Filho, porque o Filho dele morreu na cruz no nosso lugar. E nós seremos esses primeiros frutos que serão gerados na eternidade. Mas, irmãos, nós não seremos frutos somente lá. A vida de Cristo já foi gerada em nós, gente. Ou não pertencemos a Cristo ainda? Porque a eternidade ainda não nos alcançou, ou porque Cristo ainda não voltou. Gente, o Evangelho já nos alcançou e já nos garantiu a salvação eterna. Então, essa palavra da vida, o Evangelho de Cristo que nos alcançou, já está atuando em nós. Então, gente, a gente não só vai frutificar lá quando esse dia chegar. Nós já somos frutos desse Pai eterno que está fazendo a sua colheita. Nós devemos frutificar aqui, já e agora.
Nós somos frutos que estão vivendo nesse mundo caído já agora. É uma garantia, uma certeza, gente. O dia final vai chegar. Veremos de forma plena a bondade de Deus atuando em nossa vida. As nossas dificuldades vão acabar. É uma certeza. Mas enquanto esse dia não chega, estamos aqui nesse mundo que é caído, corrompido e que precisa ouvir muito sobre um Deus bom que quer derramar sua bondade sobre os pecadores. Então, enquanto estamos aqui nesse mundo que não conhece um Deus bom, nós precisamos falar da bondade desse Deus para esse mundo que tanto precisa. O fato de Cristo ainda não ter voltado e ter feito a colheita final deve colocar em nosso coração urgência. O nosso trabalho está mal, é para a gente estar lá mesmo falando de um Deus bom. A nossa casa está mal, está cheia de maldade. É lá mesmo que o Deus bom precisa atuar através da gente, da nossa vida, dos nossos lábios, das nossas atitudes. Não somos frutos, então devemos abençoar onde falta a bondade de Deus, ou falta a presença da bondade de Deus. E nós que somos esses frutos, esses que Deus fez germinar em casa, no trabalho, na faculdade, na escola, enfim, onde o Senhor nos colocar, é lá que a gente tem que mostrar que existe um Deus bom e nós somos os frutos desse Deus bom que está germinando aqui nesse mundo caído. Então, meu irmão, minha irmã, que a bondade de Deus não seja só uma ideia na sua mente. Que a bondade de Deus não seja só uma esperança nos dias difíceis. Que a bondade de Deus seja transformadora na sua vida, no seu meio, na sua casa, na criação dos seus filhos, no relacionamento com o seu esposo ou com a sua esposa. Que a bondade de Deus mostre a quem você pertence, a que árvore você pertence, para você ser esse fruto que muda a realidade, o ambiente que você está, não porque você é bom, mas porque você é servo de um Deus bom, de um Deus tão bom que deu o filho dele para morrer no seu lugar. Minha irmã, meu irmão, viva a bondade de Deus diariamente na sua vida, mostrando a esse mundo que existe um Deus bom, tão bom, tão bom, tão bom, que nos deu a salvação de graça pelo seu Filho Jesus. Amém? Para a gente terminar, eu queria ler uma frase do John Stott. Ele fala sobre essa bondade de Deus. Ele diz assim: a bondade de Deus não é medida pelas circunstâncias da nossa vida, mas pela cruz de Jesus Cristo. Que o Senhor nos ajude a enxergar isso. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado. Obrigado pela tua bondade. Obrigado, Deus, porque dia após dia o Senhor mostra a tua bondade em nossas vidas. Obrigado, Deus, porque nós temos inúmeros motivos para falar da tua bondade, para não nos deixar enganar. Nós temos casa, comida, nós comemos hoje, inclusive, usufruímos da nossa casa hoje, da nossa cama. Nós temos uma igreja local, irmãos em Cristo, para partilhar essa vida. Nós temos familiares para dividir os fardos. Nós temos, Deus, emprego, sustento, provisão. E principalmente, Deus, nós temos o teu Filho, Jesus Cristo. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo maior ato de bondade de todos, que foi nos dar a salvação de forma gratuita. Obrigado pelo maior ato de bondade de todos, que foi nos tirar do inferno e nos levar agora de graça para o céu por causa de Jesus Cristo. Obrigado porque o teu Espírito que age em nós nos converteu e nos convenceu desse tão grande amor, dessa tão grande bondade, que foi o teu Filho ter morrido em nosso lugar. Senhor, que nos dias difíceis, que nos dias de dor, que nos dias de luto, que nos dias de peregrinação, de diáspora, que nos dias de saída de casa, retorno para casa, Deus, que nos dias comuns da nossa vida, que a gente possa lembrar, Deus, que o Senhor continua nos amando, porque o Senhor nos deu o teu Filho. Nesses dias difíceis, o Senhor não deixou de ser bom, porque a salvação que o teu Filho nos garante ainda está sobre nós. Senhor, obrigado. Obrigado por tão grande amor, tão grande bondade.
Obrigado, Deus, por nos garantir que as dificuldades dessa vida um dia vão passar. E a gente vai viver na tua bondade de forma plena, por causa de Jesus Cristo. Senhor, nos ajuda a não nos deixar enganar nos dias difíceis. Que os dias difíceis, por causa do teu evangelho, se tornem dias de esperança. Para que nós, enquanto estamos ainda nesse mundo mal, caído e corrompido, para que nós, carregados da esperança que o teu evangelho nos dá, sejamos os frutos da bondade de Deus. Sejamos os frutos que estão aqui ainda, frutificando para o louvor da tua glória. Mostrando para esse mundo que existe um Deus bom. Um Deus tão bom que quer salvar de forma gratuita aqueles que se arrependem. Senhor, nos ajuda a ser essa igreja que frutifica pela tua bondade. Em nome de Jesus. Amém.